Imagina um vírus com taxa de mortalidade que pode chegar até 70% e sem vacina amplamente disponível, transmitido pelos animais e também entre os humanos. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o Nipah vírus. E por que eu quero trazer esse assunto aqui agora? Porque surgiu algumas semanas atrás uma notícia sobre casos que aconteceram na Índia. Bom, por enquanto ainda está na Índia, mas por que isso é algo para a gente ficar de olho? Porque estamos perto da maior aglomeração do planeta, o Carnaval. Meu nome é Danilo Santos, seja bem-vindo ao canal Fato e Reflexão. Aqui nós vamos conversar sobre os assuntos que estão movimentando a semana. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, se inscreva e deixe seu like nesse canal. Vamos conversar um pouquinho sobre o novo vírus que apareceu na Índia, né? Novo não, ele já tinha sido confirmado alguns casos alguns anos atrás. Mas eu quero conversar hoje sobre o Nipah vírus. E por que é importante? Porque estamos perto do Carnaval. E por que isso nos traz um alerta? Porque alguns anos atrás, nesta mesma data, neste mesmo período de festa, tivemos um vírus que se espalhou tão rapidamente e contaminou todo mundo. Bom, eu acho que todos nós sabemos, né? Todos nós vivenciamos a pandemia do Covid-19. Então, por que o Nipah vírus é tão relevante? Porque ele é um vírus muito mortal e não tem vacina. Mas o que acontece? Ele foi identificado pela primeira vez em 1999 na Malásia. E desde então já causou surto em países da Ásia, principalmente Bangladesh e Índia. Bom, por enquanto esse vírus ainda está naquela parte de lá, né, da parte do continente asiático. Mas é importante ficar de olho. Bom, a Organização Mundial de Saúde já está de olho, monitorando, né, os casos. Até agora foram confirmados apenas 2 casos. Não é motivo para alarme, mas é motivo para a gente ficar de olho, debater e ficar ligado. Porque a pandemia, quando ela aconteceu lá da China e, bom, pelo menos eu pensei, tipo, não vai chegar por aqui. E acabou que ela chegou no mundo inteiro, né? Veio da China e se espalhou por todo o mundo. E o que era para ter sido apenas 15 dias de confinamento se tornou mais de um ano, eu acredito, né? Se eu me recordo bem. Tivemos a pandemia, que foi algo muito... Como é que eu posso dizer? Algo que eu ainda nunca tinha vivido antes, né? Acho que nessa escala ainda não tinha acontecido no mundo. E a pandemia do Covid-19 foi algo muito sinistro, muito sinistro. E agora a gente tem que ficar de olho e acredito que todo mundo fica com medo quando escuta falar que um novo vírus apareceu. E esse Nipah vírus, ele tem uma característica que a taxa de mortalidade dele varia entre 40% e 75%. Depende do organismo de quem ele infecta. Mas vamos lá, vamos a alguns detalhes. Vamos conversar um pouco, alguns detalhes sobre esse vírus. A transmissão dele é feita por morcego para humanos, por contato de saliva, urina ou fezes. Mas calma, por enquanto não é motivo de alarme, como eu disse antes, porque ele ainda não chegou no Brasil e apenas foi confirmado 2 casos lá na Índia. Mas isso já deu uma pequena repercussão na internet, porque a gente não quer que aconteça de novo o que aconteceu na pandemia, né? No Covid-19. Os sintomas desse vírus, eles são febre, dor de cabeça, confusão mental, fadiga, vômito e diarreia. Bom, a característica desse vírus, ele afeta a parte neurológica do ser humano, né? Ele é transmitido entre os animais e no ser humano ele afeta a parte neurológica, o que pode deixar sequelas. Se a pessoa conseguir, como é que a gente pode falar? Se a pessoa conseguir se recuperar desse vírus, fica sequelas na parte neurológica do ser humano. Tratamentos e vacina, ainda não existe nenhuma vacina confirmada específica para o vírus. O que pode ser feito é tentar conter, tentar controlar os sintomas que ele apresentar em cada indivíduo. Mas aí vamos aqui à matéria, a matéria do dia 30, e o que acontece? A Organização Mundial de Saúde não recomenda o fechamento de fronteiras nem restrições à viagem em relação aos 2 casos do vírus Nipah, um patógeno de alta letalidade para o qual não há tratamento específico, registrado na Índia, afirmou sexta-feira, dia 30, uma responsável da agência. É como eu falei, não é motivo para alarme, mas ele é um vírus que ele é muito letal. E é um motivo para a gente ficar de olho, observar. Como estamos falando da OMS, na última terça-feira, a OMS avaliou como baixo o risco de expansão do vírus Nipah na Índia, observando que o país tem experiência na contenção de surtos anteriores. Como eu falei, já aconteceu casos anteriores desse vírus e foi contido. Mas por que a gente fica preocupado? Justamente por conta da pandemia que aconteceu do Covid-19, né? Bom, esse é o vídeo de hoje. Você tem o espaço dos comentários para concordar e discordar de mim. Deixe sua opinião nos comentários. Será que a gente estaria vivendo a nova pandemia? Acho que não. Como já foi dito, se a OMS configurou baixo o risco de exposição, o risco de expansão do vírus, então não tem por que a gente se preocupar. É apenas um raciocínio lógico, um pensamento onde a gente pode debater e conversar a respeito desse vírus, beleza? Mas eu vou ficando por aqui. Meu nome é Danilo Santos. Sejam todos muito bem-vindos. Deixe seu like, se inscreva nesse canal. Deixe sua opinião nos comentários. Você pode concordar e discordar de mim. Eu vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo.
Fui!